Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Mirislai, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 16 de português, que é destinada aos alunos do 7º ano. Nesta aula, abordarei o conteúdo tempos e modos verbais. O que é o verbo? O verbo é uma classe gramatical variável que varia em número, em pessoa, em modo, em tempo verbal e em voz verbal. Quais são os tempos verbais? Nós temos um presente, um pretérito e um futuro. E os modos verbais? Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, os tempos verbais são as flexões em relação quando o fato ocorre. Os modos verbais vão indicar o modo indicativo, algo certo. O modo subjuntivo, uma possibilidade, uma hipótese. E o modo imperativo, um pedido, uma orientação, um desejo. Os tempos verbais do modo indicativo são um presente, o modo indicativo apresenta um presente, um pretérito perfeito, um pretérito imperfeito, um pretérito mais que perfeito, um futuro do presente e um futuro do pretérito. O presente expressa uma ação que está ocorrendo no momento da fala ou uma ação que se repete ou pendura. Ando 2 km todos os dias. Então, ando, quem? Eu ando. Então, aí, presente do modo indicativo. A campainha toca demais. Toca, presente do modo indicativo. Então, presente expressa essa ação que está ocorrendo no momento. E o modo indicativo, ele expressa certeza, né? É algo certo. Pretérito perfeito transmite uma ideia de uma ação completamente concluída. Exemplos: comprei uma bicicleta. Quem comprou? Eu. Lembre-se que nós temos o verbo flexiona-se em número, singular e plural, e aí tem as pessoas verbais, né? Uma primeira, uma segunda e uma terceira pessoa do singular, uma primeira e uma segunda, terceira pessoa do plural. Então, nós temos singular e plural, que também é uma flexão do verbo. Eles compraram uma bicicleta. Então, aí está na terceira pessoa do plural. Eles compraram, aí pretérito perfeito. Então, o pretérito perfeito transmite essa ideia de uma ação já completamente concluída. O pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito transmite a ideia de uma ação habitual ou contínua. O girassol antes acompanhava o sol. Ela comprava além do necessário. Eu dormia quando você entrou pela porta e me acordou. Então, o pretérito imperfeito, ele transmite essa ideia, né, de uma ação habitual ou contínua. O pretérito imperfeito tem como a desinência vá para a primeira conjugação e ia para a segunda e terceira conjugação. Então, eu comprava, eu comia, eu brincava. Então, dentro do contexto, você vai observar as desinências verbais para que você possa reconhecer em que flexão o verbo está flexionado, em tempo, em modo e em pessoa verbal. Pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele expressa a ideia de uma ação ocorrida no passado e anterior a uma outra ação também passada. Quando a lua chegou, o girassol já se enfeitara. Então, pretérito mais que perfeito. Expressa essa ideia, né, de uma ação ocorrida no passado e anterior a outra ação também já passada. Um futuro do presente e um futuro do pretérito. O futuro do presente expressa uma ação futura em relação ao presente. Amanhã visitarei minha avó. No próximo fim de semana iremos para praia. Então, em futuro do presente, expressa essa ação futura, né, em relação a um presente. E o futuro do pretérito, ação futura em relação ao passado.
qual ocorreria mediante a uma condição. O mundo seria melhor se as pessoas lessem mais. Então, o futuro do pretérito, ele tem essa ação futura em relação ao passado. Então, o modo indicativo apresenta os tempos presente, um pretérito perfeito, um pretérito imperfeito, um pretérito mais que perfeito, um futuro do presente e um futuro do pretérito. Então, nós temos 3 pretéritos, nós temos um pretérito imperfeito, pretérito perfeito e mais que perfeito. Nós temos futuro, apresentar aí um futuro do presente e um futuro do pretérito e um presente. Aí são os tempos verbais do modo indicativo. Tempos do modo subjuntivo. O modo subjuntivo indica uma incerteza, uma possibilidade, uma hipótese e apresenta os tempos verbais presente, pretérito imperfeito e futuro. O presente no modo subjuntivo indica um fato incerto, duvidoso ou ainda um desejo. Meu pai quer que eu estude mais, quer que eu cante, que eu viaje. Então, aí são os tempos do modo subjuntivo, apresenta o presente. O presente indica esse fato incerto. Que eu cante, que eu viaje, que eu estude. E o pretérito imperfeito indica um fato incerto ou improvável, ou um fato que poderia ter ocorrido mediante certa condição. Se eu cantasse, se nós viajássemos, se eu estudasse. Então, você observa aí que o pretérito imperfeito ele indica esse fato incerto ou improvável. Então, se eu cantasse, se nós viajássemos. E o futuro? O futuro expressa um acontecimento possível e aparece normalmente acompanhado das palavras quando e se. Quando eu cantar, quando nós viajarmos, aí um futuro, né, de um acontecimento que possa vir a acontecer, um acontecimento possível no contexto. O imperativo se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo. O imperativo é um modo que indica aí uma ordem, um pedido, um desejo no contexto. Pare com essa brincadeira. Por favor, ajude-me. Sai da frente. Não coma tão depressa. Então, aí nós vimos os modos verbais, o modo indicativo, um modo subjuntivo e o modo imperativo, e os tempos verbais que esses modos apresentam no contexto. Como você identificar a que tempo e a que modo e a que pessoa verbal o verbo está flexionado? Através das desinências verbais. As desinências verbais no contexto e o qual ele apresenta, você tem a facilidade de identificar como o verbo está flexionado. Se é no passado, se é no futuro, se é no presente, se é no pretérito, se é no modo subjuntivo, no modo indicativo. Isso através das desinências e do contexto em que eles estão inseridos. Exercícios. A partir desse momento da aula, nós vamos trabalhar com o verbo na construção do texto. Leia. Bem-vindo, vou lhe mostrar o meu mundo. Bem-vindo, vou lhe mostrar o meu mundo. Volte sempre. No lugar de vou mostrar, use apenas o verbo mostrar e informe o tempo e o modo em que se encontra. Mostrarei. Futuro do presente do modo indicativo. Então, mostrarei o meu mundo. Volte sempre. Então, aí no futuro do presente do modo indicativo. B. Informe a pessoa e o modo em que se encontra a forma verbal volte. Volte sempre. Qual é o modo? Terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo. Volte sempre. 2. Identifique as formas nominais dos verbos e informe se estão no gerúndio, infinitivo ou particípio. As formas nominais dos verbos nós estudamos na aula anterior. São 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio.
A. Fui ao parque e vi pessoas andando de bicicleta. Então, aí nós temos andando, gerúndio, com a terminação aí NDO, né, que é a desinência do gerúndio. Algo que está acontecendo, né, no momento. B. Os alunos querem cantar no coral da escola. Então, aí nós temos cantar, que está no infinitivo. C. Os convidados já tinham se despedido antes de o baile começar. Então, despedido, particípio, começar, infinitivo. D. Estava esperando o ônibus quando começou a chover. Esperando, gerúndio, chover, infinitivo, impessoal. Então, nesta questão, nós reconhecemos nas orações as formas nominais dos verbos gerúndio, infinitivo e particípio. Terceira, leia o texto a seguir. Caminhar é preciso. A razão número 1 é que a caminhada contribui diretamente para o controle de pressão sanguínea e dos índices de colesterol e glicemia e reduz, com isso, os riscos de uma doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se no ritmo pelo menos 5 km por hora. O segundo motivo para que os especialistas saiam em defesa da caminhada não está amparado em pesquisas, mas sim numa observação simples. De todas as atividades físicas, essa é a mais fácil de praticar. Não requer técnica nem matrícula numa academia. É, enfim, um bom começo para abandonar a vida sedentária. Então, esse texto, Caminhar é Preciso, ele apresenta aí os benefícios do exercício físico da caminhada. A. No texto há um incentivo às pessoas para que adotem o hábito de caminhar, porque a caminhada representa um dos exercícios mais recomendados pelos médicos. A razão número 1 é que a caminhada contribui diretamente para o controle de pressão sanguínea e dos índices de colesterol e glicemia e reduz, com isso, os riscos de uma doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se no ritmo pelo menos 5 km por hora. Aquele que caminha está mais protegido contra problemas cardíacos e pode exercer essa atividade de modo bem prático, sem gastos. B. Observe as formas verbais empregadas no texto. Qual é o tempo e o modo mais usados? A razão número 1 é que a caminhada contribui diretamente para o controle de pressão sanguínea e dos índices de colesterol e glicemia e reduz, com isso, os riscos de uma doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se no ritmo pelo menos 5 km por hora. Faz-se uso mais frequente no texto com o modo indicativo e o tempo presente, contribui, reduz e afirmam. C. Explique por que foram empregados esse tempo e modo. Porque se trata de verdades universais, isto é, de coisas que acontecem sempre, com todo mundo. A caminhada contribui diretamente para o controle da pressão sanguínea. Então, ele usa aí o tempo e o modo, né, o tempo presente é algo que está acontecendo, e o modo para indicar uma certeza, algo certo, de coisas que acontecem sempre. D. Releia. O título do texto, caminhar é preciso. A que outra classe gramatical o verbo caminhar equivale nessa frase? Há um substantivo caminhada. Então, aí, caminhada é um substantivo.
substantivo, então ele equivale aí a um substantivo. Caminhar é preciso, refere-se à caminhada. Quarta questão. Leia a estrofe a seguir. Troca. Troca-se um Homem-Aranha de mentira por uma aranha de verdade. Uma aranha competente, que teça belas teias transparentes, que pegue moscas, mosquitos e não entenda nada de bandidos. Uma aranha que seja uma aranha simplesmente. Por que o anunciante desse classificado poético quer trocar um Homem-Aranha de mentira por uma aranha de verdade? O leitor tem a capacidade de fazer as suas inferências, através das suas competências leitoras, depois da leitura do texto e a compreensão a respeito do mesmo. Uma sugestão. Talvez ele prefira as coisas simples e naturais aos super-heróis inventados nessa questão de magia, de sonho, de fantasia. B. O eu lírico diz querer uma aranha que não entenda nada de bandidos. A que ele está se referindo? A quem ele se refere no texto? Troca-se um Homem-Aranha de mentira por uma aranha de verdade. Uma aranha competente, que teça belas teias transparentes, que pegue moscas, mosquitos e não entenda nada de bandidos. Então, há o Homem-Aranha dos quadrinhos e do cinema, que combate bandidos. Ele quer uma aranha que não saiba como combater bandidos. C. O anunciante conhece pessoalmente a aranha que deseja, ou ele apenas a imagina com tais características. Troca-se um Homem-Aranha de mentira por uma aranha de verdade. Uma aranha competente, que teça belas teias transparentes, que pegue moscas, mosquitos e não entenda nada de bandidos. Uma aranha que seja uma aranha simplesmente. Então, ele imagina apenas, não tem certeza de que ela exista. Então, ele deseja que consiga essa aranha. D. Identifique 3 formas verbais que o eu lírico expressa. Um desejo que pode ou não se realizar. Em que tempo e modo estão essas formas verbais? Troca-se um Homem-Aranha de mentira por uma aranha de verdade, uma aranha competente que teça belas teias transparentes, que pegue moscas, mosquitos e não entenda nada de bandidos. Uma aranha que seja uma aranha simplesmente. As formas verbais teça, pegue e entenda, que indicam fatos duvidosos, estão no presente do subjuntivo, porque indica aí um fato incerto, uma possibilidade. Atividade, livro de interpretação de textos, páginas 54 a 61, questões de 1 a 5. Ler é voar por caminhos infinitos. Então, que vocês leiam, que vocês façam as tarefas, que vocês assistam às aulas, para que vocês possam obter êxito. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.